Imagina-se muitas vezes a Polônia como uma vitrina permanente. Cidades limpas, arquitetura elegante, cafés acolhedores, uma vida urbana fluida. E essa ideia muito presente de mulheres bonitas, visíveis por toda parte. Essa visão existe, sim. Mas conta apenas uma parte da história. Assim que o inverno chega, o cenário muda de forma brutal. Não há transição suave. Não há encenação. O inverno polaco impõe-se, lenta mas seguramente, e transforma tudo. Aqui, o frio não tenta impressionar como nos vídeos espetaculares do Grande Norte. Ele é banal, contínuo, quase administrativo. Os dias encurtam até se tornarem simbólicos. O céu fica baixo, a luz rara. O sol aparece por vezes, mas não ilumina, apenas sinaliza que ainda está vivo. E este clima atua tanto sobre a mente como sobre o corpo. Cansa-se mais depressa. Fala-se menos. Poupa-se energia como se fosse um recurso precioso. E, no entanto, é precisamente aqui que a Polônia se torna interessante de compreender. Antes mesmo de falar de lifestyle ou de relações humanas, é preciso olhar para os dados. Porque eles contam outra verdade, muito mais sólida do que as imagens do Instagram. A Polônia faz parte das economias mais dinâmicas da Europa nos últimos anos. O seu crescimento assenta em algo raro, uma diversificação real. Indústria pesada, agricultura eficiente, tecnologia, serviços, logística, nada é deixado ao acaso. O desemprego é baixo, a dívida pública mantém-se controlada, e o Estado não está sufocado por despesas descontroladas. É um país que funciona. Mesmo quando as condições são difíceis. Mesmo quando o inverno abranda tudo. Cidades como Varsóvia ou Wrocław não são apenas bonitas. São centros de produção, inovação e engenharia. Estradas, transportes, infraestruturas digitais, tudo é pensado para durar. E esta estabilidade econômica sente-se no cotidiano. As rendas continuam mais acessíveis do que no Ocidente, o imobiliário ainda oferece oportunidades, e o custo de vida permite um conforto real sem sacrificar todo o rendimento. Para um criador, um empreendedor ou um investidor, é um terreno subestimado. Mas falemos agora do que os números não mostram. O inverno muda a forma de viver. As esplanadas desaparecem. As ruas esvaziam-se. Os parques tornam-se silenciosos. A vida social não morre, recolhe-se. Recebe-se em casa. Janta-se durante mais tempo. Criam-se bolhas privadas. As relações tornam-se mais íntimas, mais profundas, menos superficiais. Não é uma sociedade da aparência, é uma sociedade da resistência. Até a estética se transforma. A roupa torna-se uma armadura. As cores escurecem. As silhuetas mudam. E, no entanto, a beleza não desaparece. Torna-se discreta, silenciosa, protegida. Muitos confundem essa reserva com frieza. Na realidade, é uma adaptação. Aqui, não se revela nada inutilmente. Escolhe-se quando e a quem se dá energia. É também por isso que tanto conteúdo online engana sem mentir. Mostra sempre as mesmas imagens: primavera, verão, sol, planos reciclados, bairros centrais filmados 1000 vezes.
O algoritmo adora a luz. Detesta a complexidade. Mostrar o inverno exige tempo, vivência e uma certa honestidade. Poucos criadores aceitam perder visualizações para mostrar a realidade. E, no entanto, é o inverno que revela tudo. Ele atua como um filtro. Retira o cenário. Elimina a ilusão. Fica apenas a estrutura do país, a sua solidez, os seus habitantes, o seu ritmo real. Já não é um espetáculo. É um lugar onde viver exige mais do que sonhar. Do ponto de vista do lifestyle, é uma escolha radical. Se procuras estímulo constante, festa permanente, sol diário, o inverno polaco vai rejeitar-te. Mas se valorizas estabilidade, profundidade, conforto interior, então tudo muda. As longas noites tornam-se um luxo. O silêncio transforma-se em riqueza. A disciplina diária melhora a saúde mental tanto quanto a física. E é aqui que coloco a verdadeira pergunta. Se descobrisses a Polônia pela primeira vez em pleno mês de janeiro, sem filtros, sem montagem embelezada, sem promessa exótica, o teu olhar seria diferente? Compreenderias melhor o país? Ou passarias ao lado do essencial? A Polônia não tenta seduzir no inverno. Ela testa, observa, seleciona. E os que ficam já não procuram uma imagem, mas uma experiência real. Diz-me nos comentários o que pensas. Conseguias viver vários meses num país frio, escuro e exigente, se o quadro de vida, a estabilidade econômica, a qualidade das relações e o conforto a longo prazo estivessem presentes? Quando se fala em viver na Polônia, especialmente fora de Varsóvia, um dos temas mais mal compreendidos é o sistema de proteção social. Muitos imaginam algo rudimentar, pouco eficiente, ou distante dos padrões da Europa Ocidental. A realidade é bem mais complexa e, para alguns perfis, surpreendentemente vantajosa. O sistema de segurança social polaco é baseado em contribuições obrigatórias, tanto para trabalhadores assalariados como para independentes. Ele cobre saúde, pensões, invalidez e apoio familiar. Não é um modelo excessivamente generoso, mas é funcional, previsível e financeiramente sustentável. E isso muda tudo quando pensamos em longo prazo. Num continente onde vários sistemas estão sob forte pressão, a Polônia optou por um equilíbrio entre proteção e responsabilidade individual. No que diz respeito à saúde, o país funciona com um sistema público universal complementado por um setor privado muito acessível. O atendimento público garante o essencial, mas muitos residentes escolhem clínicas privadas para consultas especializadas ou exames rápidos. O custo dessas consultas permanece significativamente inferior ao praticado na Europa Ocidental, o que torna o acesso ao cuidado médico mais fluido e menos estressante. Para quem valoriza saúde preventiva, acompanhamento regular e conforto, isso representa uma vantagem concreta no dia a dia. Agora, falemos de salários, não como promessa, mas como realidade estrutural. A Polônia não é um país de salários altos no sentido clássico, mas é um país onde a relação entre rendimento e custo de vida ainda faz sentido. Em cidades industriais e tecnológicas como Katowice, os salários médios permitem um padrão de vida estável, sobretudo para quem trabalha em setores como tecnologia, engenharia, logística, serviços especializados ou criação de conteúdo digital. Katowice, em particular, é um caso interessante. Antiga região industrial, a cidade passou por uma transformação profunda. Hoje, combina centros empresariais modernos, universidades técnicas, espaços culturais e uma qualidade de vida discreta, mas real. O custo de vida é mais baixo do que em Cracóvia ou Varsóvia, especialmente no que diz respeito à habitação.
Alugar ou comprar imóvel continua acessível para a classe média, e isso tem um impacto direto na liberdade financeira. Aqui entra um ponto essencial para quem pensa em lifestyle premium de forma inteligente. Luxo não é ostentação, é margem de manobra. É poder escolher um bom apartamento bem localizado, frequentar bons restaurantes, cuidar da saúde, viajar algumas vezes por ano e ainda poupar. Em Katowice, isso ainda é possível sem rendimentos extraordinários. O custo da alimentação, dos transportes e dos serviços básicos permanece controlado. A cidade é bem conectada, funcional e prática. Não há a pressão constante do turismo em massa, nem a inflação artificial causada por uma imagem internacional superexposta. Isso cria um ambiente mais autêntico, mais respirável e menos agressivo para quem pretende viver, e não apenas visitar. Do ponto de vista da saúde mental, esse equilíbrio pesa muito. Menos ruído, menos comparação social, menos ansiedade financeira. O inverno continua presente, claro, mas quando o básico está resolvido, o frio deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um dado do ambiente. E isso muda completamente a experiência. Outro aspecto pouco discutido é a eficiência administrativa. A Polônia digitalizou grande parte dos seus serviços públicos. Declarações, seguros, documentos e processos são, na maioria dos casos, simples e previsíveis. Para quem vem de países onde a burocracia consome tempo e energia, isso representa um alívio imediato. No contexto europeu atual, a Polônia ocupa uma posição estratégica. Não depende exclusivamente do turismo, não vive apenas de serviços financeiros, e não baseia sua economia num único pilar. Isso dá resiliência. E essa resiliência reflete-se na estabilidade do emprego, na previsibilidade dos rendimentos e na confiança do dia a dia. Agora, sejamos claros, este não é um país para todos. Quem procura sol constante, vida noturna intensa ou estímulos permanentes pode sentir-se deslocado. Mas para quem valoriza estrutura, segurança, progressão e qualidade de vida a médio e longo prazo, cidades como Katowice oferecem uma proposta rara na Europa atual. E há também a dimensão humana. As relações constroem-se devagar, mas são mais sólidas. As pessoas não vivem para aparentar, vivem para organizar. Isso cria um ambiente mais honesto, menos performativo. Com o tempo, percebe-se que essa descrição é uma forma de elegância. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples: preferes um país que promete muito e entrega pouco, ou um país que promete pouco e entrega exatamente o que anuncia? A Polônia, especialmente fora dos holofotes turísticos, pertence claramente à segunda categoria. Se estás a pensar em mudar de país, reorganizar a tua vida financeira, melhorar o teu equilíbrio entre trabalho, saúde e tempo pessoal, talvez valha a pena olhar para além dos destinos óbvios. Katowice não tenta seduzir, mas oferece algo cada vez mais raro: coerência. Diz-me nos comentários o que mais valorizas num país para viver: salário, custo de vida, saúde, estabilidade ou qualidade das relações humanas. E se este conteúdo te ajuda a ver a Europa com outros olhos, deixa o like, partilha e subscreve. Aqui, falamos de escolhas reais, não de ilusões vendidas. Se este vídeo te trouxe um olhar diferente, pense em dar like, partilhar e subscrever. Aqui, viajamos para além dos postais perfeitos.